Pra você que a gente faz. TV Momento é feita pra você que sabe o que quer. É diversão, informação pra você em qualquer lugar. Informativo, variedade, a melhor cobertura local. TV Momento é feita pra você. TV. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, mais um programa Presença Espírita no ar. Hoje é quinta-feira, nós estamos ao vivo aqui pela Rede TVM, canal 14, nesta quinta-feira, 22 horas, falando sempre a respeito da mensagem espírita, da visão espírita, das várias questões da nossa existência, trazendo essas questões transcendentes, as questões que importam a nossa alma, porque em relação ao nosso corpo, a gente batalha, nós corremos atrás, nós lutamos, e muitas vezes a questão da religiosidade, a questão da transcendência, da imortalidade, vai ficando esquecida, até que muitas vezes nós nos deparamos com uma situação muito difícil, uma situação de sofrimento, e cai a ficha de que nós somos uma alma imortal, vestindo transitoriamente um corpo mortal, mas que a nossa vida definitiva não é aqui. Deus nos dá essa oportunidade de voltarmos à Terra, de nos ensinar a sermos bons. Deus jamais fecha a porta da escola para os maus alunos. É por isso que a Terra se abre para receber a todos nós que fomos maus alunos no passado, caímos, tiramos notas muito ruins, mas agora estamos aqui na luta, matriculados novamente na escola da Terra, para irmos passando de ano, angariando conhecimentos, crescendo em moralidade, lutando, mas acima de tudo a nossa luta é para a felicidade. Se você quiser participar desse momento especial de reflexão, é só ligar para o telefone 30 28 7122, conversar com a Ayrton. Ayrton, nós já estamos online ali na nossa página no Facebook do programa Presença Espírita, então é também uma oportunidade de interação direta, hein? Online, ainda a gente está sempre recebendo perguntas, sugestões, então é uma chance de participar, assim, no momento em que nós estamos apresentando, muitas pessoas estão interagindo conosco, é sempre muito agradável. Muito agradável, muito importante, o programa se torna mais dinâmico e você pode também sanear as suas dúvidas, além de concorrer a uma obra excelente ao final do último bloco do programa Presença Espírita, como tem acontecido há quase 10 anos. E toda quinta-feira nós trazemos um tema para a nossa reflexão. Semana passada, Ayrton, um programa ótimo, já está na nossa página no YouTube, falando a respeito da visão espírita de finados, um programa em que nós pudemos esclarecer bem o público, essas questões, essas dúvidas a respeito dessa data tão especial para os cristãos. Então, toda quinta-feira nós trazemos um tema novo. E hoje o nosso programa é o de perguntas e respostas, que era da semana passada. Mas como nós fizemos o programa especial de finados, nós jogamos para essa primeira quinta-feira de novembro o programa Presença Espírita Perguntas e Respostas. Então você pode mandar as suas de agora, mas nós já temos uma coleção muito grande de perguntas que foram ficando nos programas passados. E o assunto de hoje que nós vamos nos dedicar no primeiro bloco é a lei da causa e efeito, o karma dos hindus, o destino. Como é que a gente pode entender? É importante esse entendimento da lei da causa e efeito, não é, Ayrton?
Sim, até é interessante que uma telespectadora pelo Facebook fez menção à questão, por exemplo, se a doutrina espírita nos apresenta Deus como o Deus soberanamente justo e bom, como Allan Kardec apresenta logo quando estuda os atributos de Deus na introdução do Livro dos Espíritos, então como é que também se tem a palavra castigo? Aí eu peguei então, através de uma edição da Federação Espírita Brasileira e pesquisei quantas vezes aparece a palavra castigo no Livro dos Espíritos, né? Na edição que a Federação Espírita disponibiliza online, são 30 vezes. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem 21 vezes a palavra castigo. Mas essa compreensão de castigo e pecado é diferente com relação à visão tradicional. Porque, por exemplo, há uma evolução na compreensão do próprio sentido da lei divina. Por exemplo, mesmo essa ideia é muito antiga, a ideia de pecado e castigo, que antecede mesmo, se a gente for consultar as Escrituras, ela antecede mesmo a própria existência humana, quando fala dos anjos decaídos, dos anjos que são expulsos, né, e precipitados no inferno. Depois, do surgimento do ser humano, nós temos aí, então, a queda, a perda do paraíso, quando Adão e Eva experimentam o fruto da árvore proibida. Então, sendo expulsos do paraíso como castigo por terem experimentado, então, o fruto da árvore proibida, são expulsos do paraíso. E lógico que isso constitui-se numa alegoria. Mas também vemos nas escrituras antigas a compreensão de um Deus que julga, que é vingativo, que é colérico, que se arrepende, né? Então, essa compreensão da lei divina é o que norteia a própria religião. E Allan Kardec expõe isso no capítulo 1 do livro A Gênese. Como uma religião entende Deus, isso vai repercutir na sua forma de apreciação desses temas, como pecado e castigo. Se nós compararmos o Antigo Testamento com o Novo, veremos, por exemplo, Jesus modificando essa compreensão. Ao invés do Deus que julga, o Deus dos exércitos, agora é o Deus no sentido do Pai amoroso, do Pai misericordioso. Então foi evoluindo essa compreensão, e evoluindo essa compreensão nós tivemos o quê? Uma compreensão com a doutrina espírita do Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, governando com leis justas, né, que Allan Kardec vai apresentar no Livro dos Espíritos. E entre elas, essa lei de causa e efeito. De tal forma que, por exemplo, castigar nada mais é do que a aplicação de uma lei natural, como consequência dos natos, assim como há as consequências para o bem, há as consequências para o mal. Então não é no sentido de castigar, de uma punição sem uma origem, mas é aquilo que é inerente a uma transgressão a uma lei natural. Então a lei divina se processa automaticamente em todos os instantes, né? Então, nesse sentido, como a gente pode compreender essa aplicação da lei de causa e efeito? É interessante tudo isso que você falava, Ayrton, porque entender o modus operandi da lei de causa e efeito é imprescindível para que a gente possa entender as questões que o Ayrton falava, do castigo, as questões das dores. A lei de causa e efeito, que é o karma dos hindus, que em sânscrito quer dizer ação, atitude, movimento. Nós observamos que, mudando a nossa atitude, nós mudamos o nosso karma, nós mudamos o nosso destino. O que é o karma, a não ser o destino, a conta do destino que nós mesmos criamos? A conta com os débitos e com os créditos perante a contabilidade divina. Se as mais simples instituições da Terra possuem esse esquema de contabilidade, de entradas e saídas, de débitos e créditos, para que haja um equilíbrio no seu funcionamento, imaginemos nós, então, diante do universo de Deus. A conta que criamos no nosso destino, constituído dos débitos e dos créditos diante da contabilidade divina. Existem mecanismos que julgam, então, as nossas atitudes aqui no planeta Terra e em todos os recantos do universo. Cada ato, cada pensamento, cada atitude vai sendo pesado, vai sendo analisado. Todos os valores do universo pertencem a Deus, desde a ínfima bactéria, o ínfimo organismo unicelular, até as constelações mais importantes, tudo pertence a Deus.
e para o nosso projeto evolutivo aqui na Terra ou no planeta em que nós encarnamos, nós utilizamos de elementos que não são nossos, são todos de Deus, valores de Deus, de maneira que nós temos que prestar conta desses valores que nos foram emprestados por Deus, assim como aquele aluno que ganha um material didático na escola e que ao final do ano vai ter que devolver em boas condições. A lei da causa e efeito, ela funciona de maneira perfeita, porque se por um lado Deus é a magnanimidade perfeita e superior, é a bondade extrema, ele também é a equidade vigilante, é a imparcialidade vigilante. Deus não pode oferecer o bem, o belo, o elevado para o mal, e nem o contrário. Nós temos que ter merecimento. Estamos indissoluvelmente ligados à nossa obra. E às nossas obras, né, Ayrton? Sim. E aí vem a questão também do perdão, do nosso perdão, do perdão de Deus. Deus nos perdoa? Bem, acho que, assim, talvez se a gente pudesse buscar uma síntese disso, eu buscaria, por exemplo, uma mensagem do André Luiz, está no livro Espírito da Verdade, onde ele diz assim, como você usava o termo, ele diz, Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa. É imparcial. Né? Então, ele complementa, o ser consciente é que profere a sentença de absolvição ou de culpa, quando ele, então, arremata dizendo, nossa conduta é o processo, nossa consciência é o tribunal. Não é como se um Deus estivesse observando, pontuando, para fazer um julgamento. A nossa consciência, onde estão as leis divinas, é que profere a própria sentença. Ou seja, as leis divinas se processam naturalmente em decorrência das nossas ações. Esse é o princípio da lei de causa e efeito. Né? De maneira que nenhum mal está escondido na face da terra. Muitas vezes nós imaginamos que agimos assim, agimos assado, fugimos da justiça dos homens, mas da justiça de Deus nós não fugimos, porque na verdade os juízes somos nós mesmos, tudo gravado no interior da nossa consciência. E enquanto a gente não lavar até a última nódoa, né, não limpar a nossa consciência, nós não estaremos quites com essa contabilidade divina tão equânime. Se você quiser saber a respeito desse tema ou de outros, porque hoje nós temos questões de vários temas, não só da lei da causa e efeito. É só ligar para o telefone 3028-7122 ou entrar na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita. Esse é o segundo bloco do nosso programa. Esse nosso programa ele é destinado a responder algumas perguntas, questões que foram encaminhadas com relação aos temas de programas anteriores. Então, esse é o nosso chamado programa de perguntas e respostas com temas diversos. Né? Mas antes de nós iniciarmos essa conversa dialogada que eu e a Silvia sobre as perguntas que nos foram encaminhadas, tem a sugestão de leitura da semana, que é o livro Vozes da Outra Margem, que é um livro que é um apanhado de várias comunicações através do médium Francisco Cândido Xavier, que é organizada pelo nosso companheiro Hércio Arantes, né, que ele coloca várias mensagens, vários espíritos, né, e trazendo sempre aquelas mensagens de consolação, dirigida a familiares ou de esclarecimentos de diferentes assuntos. Então ele foi compilando diferentes comunicações, organizando nesse livro chamado As Vozes da Outra Margem. Então essa é a sugestão de leitura da semana. Como sempre, as psicografias de Chico Xavier são sempre muito esclarecedoras, tem várias citações, não são mensagens assim, psicográficas genéricas, tem nomes, tem citações de locais que não deixam a menor dúvida com relação à origem daquele que está se comunicando. Né? Então esse também será o livro que nós vamos sortear no último bloco do nosso programa. Então você pode participar pela nossa página no Facebook, basta ali no link que nós colocamos o livro, dizer eu quero participar do sorteio, e também pode aproveitar e fazer algum comentário, alguma questão a respeito do tema que estaremos tratando. E vamos já dar sequência então a essas perguntas que ficaram. Eu vou passar uma delas aqui para a Silvia para começar essa nossa conversa, é sobre a questão dos espíritos que são conduzidos para tratamento na casa espíritas. Então como é que é? Isso tem o amparo do mundo espiritual também, porque muitos espíritos são conduzidos, ou seja, quando fala de espíritos desencarnados, conduzidos para as reuniões mediúnicas para fim de tratamento espiritual, né?
Como é que é essa interação com o mundo espiritual? É interessante, Ayrton, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Ora, se os espíritos já estão do outro lado da vida em sofrimento, por que eles têm que ser trazidos para uma reunião mediúnica, na casa espírita, para que os encarnados falem com eles, se os desencarnados, os mentores espirituais, poderiam eles mesmos doutriná-los, orientá-los, acalmá-los e tratá-los de suas mazelas? Isso é uma realidade. Nas colônias espirituais que circundam o planeta Terra, naqueles postos de socorro, tão bem descritos nos livros de André Luiz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, André Luiz, o espírito narrador, ele nos conta de setores especializados dentro dessas colônias, desses postos de socorros, dessas casas transitórias, onde os espíritos em sofrimento são tratados, sim, por benfeitores espirituais, são orientados, sim, por espíritos mais elevados. No entanto, alguns espíritos, para ouvirem melhor, para sentirem melhor e até para verem melhor, eles necessitam muito do magnetismo do corpo humano, do calor físico do corpo humano, da proximidade de um corpo físico, para que eles se sintam momentaneamente vivos novamente e possam ouvir, muitas vezes com os ouvidos do médium, as orientações que o doutrinador, o esclarecedor, o orientador daquela reunião mediúnica possa passar para eles. E também o magnetismo humano, a energia que o corpo humano exala no momento de uma reunião mediúnica, denominada tecnicamente de ectoplasma, permite aos espíritos benfeitores a construção, a agregação dessa matéria na formação de imagens, porque muitas vezes o espírito ele não sabe por que ele sofre. Ele teve uma vida razoável, uma vida tranquila, trabalhou, acha-se bom, mas sofreu muito e não sabe a origem desse sofrimento. Então, através dessas telas que os espíritos constroem também transitoriamente com o ectoplasma, como se fosse uma TV de plasma, o espírito pode ver uma vida passada onde ele errou, uma vida passada onde ele, por exemplo, cometeu suicídio, e através desse entendimento ele melhora. E, acima de tudo, a reunião mediúnica, né, Ayrton, ela é muito importante para que os encarnados aprendam, porque ajudando os espíritos, eles são ajudados. Doutrinando os espíritos, eles próprios são doutrinados. Com as histórias dos espíritos, nós aprendemos muito a mudar o rumo da nossa vida, a mudar a atitude, porque, como foi dito na semana passada, para morrermos bem, nós temos que viver bem na Terra. E nada como o depoimento de um que já está do outro lado da vida, para que a gente possa, às vezes, aprender sobre atitudes que devemos tomar para ter uma vida boa e também uma desencarnação tranquila e uma vida tranquila do outro lado do mundo, da vida. Ayrton, essa pergunta também chega aqui, às vezes. As nossas encarnações, elas ocorrem todas aqui no planeta Terra ou temos que passar por outros mundos também? Bem, isso está dentro do tema que Allan Kardec trata no Livro dos Espíritos, Encarnação em Diferentes Mundos, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, há várias moradas na casa do Pai. Isso quer dizer, quando nós estudamos esses assuntos, vemos que as encarnações podem se dar em diferentes mundos, até porque a Terra é um dos planetas classificado como de provas e expiações. Então, não há necessidade de sempre reencarnar, ainda que nós possamos reencarnar várias vezes no mesmo planeta como no planeta Terra, não haveria grande vantagem em ficar se encarnando apenas nesse planeta, uma vez que se nós evoluirmos mais rápido do que o próprio progresso da média dos espíritos, nós também podemos pleitear outros mundos melhores, e quando somos obstáculos ao progresso deste mundo, poderemos ocupar outros que ainda estão numa condição inferior. E há mundos muito melhores do que o planeta Terra. Então, na medida que, como a Silvia colocou, como o planeta Terra uma escola, então essa escola ela pode nos permitir determinados aprendizados. A partir do momento que ela já não tem mais a nos oferecer, então nós podemos ocupar outras
outras moradas. Então, é com essa analogia com a escola que nós podemos entender que o progresso se dá e nós podemos habitar outros mundos. E há outros mundos no universo na mesma condição evolutiva que a Terra, que também não haveria vantagem em habitá-los, a menos que, ou seja, retornar ao planeta Terra quando já se evoluir, a não ser que seja na condição daquele que cumpre uma missão. Aí sim, ele pode ainda continuar contribuindo com o progresso. Mas há várias moradas na casa do Pai e outras tantas inúmeras, né, no espaço infinito que são melhores do que a nossa morada, né? Silvia, tem uma outra pergunta, apesar que nós temos ainda alguns poucos minutos, é a questão do umbral. Até ficou bastante assim, conhecido pelo filme, né, Nosso Lar, e toda a recriação daquelas imagens, das cenas, né? E lá a pergunta é se o umbral é sempre uma região de sofrimento. Então, esse mar de vibrações que circundam o planeta Terra e que decorre dos pensamentos não só daqueles que estão encarnados aqui, mas também dos desencarnados que pululam o planeta na sua psicosfera, forma aquilo que André Luiz também deixou para nós no livro do Nosso Lar, designado como umbral. É uma região de transição, na verdade. O espírito, para alçar as regiões superiores, ele passa por esse filtro que é o umbral. Pode, dependendo da vida que teve aqui na Terra, ser arrastado por regiões de sofrimentos no umbral. Ora, falávamos da equidade de Deus, da equidade vigilante. Ninguém pode usufruir de um céu que não mereceu. Então, se nós fomos maus, criminosos e trabalhamos contrários à vontade de Deus, fora dos caminhos tão bem ensinados por Jesus, logicamente que ao desencarnarmos, nós seremos arrastados por regiões de sofrimento e o umbral é uma dessas, porque existem piores lugares que o umbral. As trevas, as regiões subcrostais são piores ainda do que o umbral. Mas a pergunta é o seguinte: só existe sofrimento no umbral? Não. Por exemplo, Nosso Lar, de que o Ayrton falava, do livro, do filme, é uma colônia que não é uma colônia toda de sofrimento. Os 2 bilhões de habitantes de desencarnados que ali vivem são orientados ao trabalho, que já é uma felicidade para todos, e ao bem pensar. Todas as pessoas que ali habitam, os desencarnados, são orientados a pensar no bem, a desejar o bem, a vibrar no bem, de maneira que a psicosfera da colônia traz tranquilidade, alívio e uma relativa felicidade para todos eles, mesmo estando no umbral. Colhemos aquilo que plantamos. Repetindo, viver bem para morrer bem. Iremos encontrar no mundo dos espíritos o destino que nós mesmos criamos. Nós vamos para o intervalo. Eu vou perguntar para o Ayrton, a segunda, Ayrton. No momento que vivemos atualmente, não parece que o ser humano está retrocedendo? Porque a gente vê, parece que existe mais mal do que bem, né? E é possível, numa encarnação, ser pior do que a anterior? Nós não estamos na nossa melhor encarnação na atualidade? Então você vai responder isso. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Já voltamos. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e eu deixei essa pergunta no ar para o Ayrton, se nós estamos retrocedendo no processo evolutivo. Nesse momento, quando nós olhamos o mundo, a impressão que se dá é essa. E também, complementando essa questão, se numa encarnação nós podemos piorar ou nos comportarmos de uma maneira pior do que na passada. Bem, os espíritos informam que não há retrocesso na lei divina, ou seja, uma vez tendo progredido, nós podemos simplesmente estacionar, mas não retroceder no processo evolutivo. É que, por vezes, temos a ideia de que já adquirimos determinadas características, determinados valores, mas isso só quando passamos por dificuldades, situações, problemas, conflitos, é que mostra que ainda determinados valores não foram de fato assimilados. Então dá a impressão que progredimos, mas quando temos dificuldades, vem à tona
o egoísmo, e o egoísmo gera conflitos, e isso torna muito evidente quanto ainda espiritualmente nós temos que evoluir. Então, por vezes se fala de retrocessos em determinados aspectos, mas é que ainda esses valores morais não foram fixados, não foram firmados na intimidade de cada um de nós. Então, por isso dá essa impressão de que nós estamos retrocedendo em alguns momentos, mas é que são os momentos de conflitos que nós temos como oportunidade de novos avanços e novos crescimentos. E o progresso no planeta Terra não se dá sem essas dificuldades, esses percalços e muitos conflitos que acabam surgindo dos entrechoques dos nossos egoísmos. Agora, da mesma forma com que isso não se dá coletivamente, também não se dá individualmente. Ou seja, lógico que o espírito pode se comprometer mais ou menos numa outra encarnação, mas isso não significa que ele avançou e depois retrocedeu. É que, dependendo das circunstâncias, ele pôde se comprometer mais ou menos, mas ele não que ele tinha avançado e agora retrocede naquilo que já havia adquirido, né? Silvia, outra questão que, que sempre volta é a questão da obsessão, né? Obsessão não resolvida, são transferidas para o mundo espiritual após a morte? Ou seja, por vezes a obsessão se dá entre encarnados, os conflitos já se dão aqui, e esses processos podem se estender também após a extinção da vida física, né? Pode, e nesse caso, aí, esses processos eles se agravam, né? Quando a gente fala em obsessão, nós sempre pensamos no clássico, que é a ação persistente, incomodativa de uma alma desencarnada sobre uma criatura encarnada. Muitas vezes, com o tratamento espiritual, com a mudança de comportamento do obsediado, essas obsessões elas se resolvem. E outras vezes elas são tão intrincadas que a pessoa morre e as obsessões elas só transferem de lugar. Ela era de desencarnado sobre o encarnado e acabou que se transformou numa obsessão de desencarnado para desencarnado. E essas obsessões elas se tornam mais graves pelo seguinte: quando nós desencarnamos, nós nos movimentamos num corpo de matéria muito mais maleável, de matéria muito mais plástica, que é o perispírito, muito mais fácil de compreender, sendo chamado de corpo do espírito. Esse corpo ele é de matéria menos densa, mais plástica e por isso muito mais influenciável. Então o espírito desencarnado ele tem uma ação sobre o outro desencarnado, que já havia esse ódio, já havia essa cobrança que vinha da vida, e ao desencarnar o espírito que é o vilão e não a vítima, ele age de uma maneira muito mais contundente sobre o desencarnado, e essas obsessões perduram no pós-túmulo, no além-túmulo, e dando muito trabalho para os benfeitores espirituais. Lembro aqui, no livro de Libertação, da psicografia de Chico Xavier, do caso da mulher que havia feito muitos abortos quando encarnada, e quando morreu, ela é levada em roldão para regiões muito difíceis do mundo dos espíritos, onde obsessores altamente inteligentes simplesmente hipnotizavam suas vítimas, porque as vítimas já traziam em si a culpa, o remorso. Então as janelas estavam abertas para a ação desses espíritos cruéis, obsessores, que hipnotizando a sua vítima neste caso, fez com que ela mudasse até o aspecto físico humano. O obsessor, você se lembra desse caso, Ayrton? O obsessor fez com que a vítima, que havia então provocado tantos abortos, ele dizia que nem uma loba tratava os seus filhos daquela maneira. E quando ele induz hipnoticamente aquela mulher à imagem da loba, ela transforma o seu perispírito numa aparência mais animalesca, né? Mais sofrível. Então essas questões da hipnose pós-túmulo nesses processos obsessivos são muito graves, e muitas vezes só resolve com encarnações dos dois, né? Exato. Isso é um outro programa, né, Ayrton? A diferença, Ayrton, no mérito do bem e na prática do mal? Sim, quando nós vamos estudar também o Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec trata da questão do bem e do mal
dentro das leis morais. Então, acho que os espíritos vão responder que o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. A diferença está no grau de responsabilidade, por exemplo, com relação na prática do mal, à compreensão das leis divinas, de tal forma que aquele que mais compreende, que mais conhecimento tem, mais responsável é. De tal forma que é mais grave a falta daquele que tem mais conhecimento do que aquele outro delito que aparentemente é mais grave daquele que tem menos conhecimento e consciência a respeito dos próprios atos. Né? E também, da mesma forma, vão dizer que os espíritos, que o bem, ele também é mais meritório quando ele exige o esforço, o sacrifício. Porque tanto é que a gente tem a compreensão da caridade no sentido material e no sentido moral. Então, por exemplo, aquele bem que se dispõe e se desfaz sem que isso resulte em grande esforço, é menos meritório do que aquele trabalho no bem que exige horas de sacrifício, desprendimento, abnegação, doação, paciência, tolerância. Então, isso pode ser muito mais meritório do que uma doação, uma esmola. Então, você só tira do bolso e dá, né? Então, dizem os espíritos que o mérito está na disposição, no esforço, na dificuldade na prática do bem. Então, há sim diferenças no mérito do bem e na responsabilidade a respeito da prática do mal. Aqui a outra pergunta, Silvia, é por que Deus permite o sofrimento, que também está inerente à questão da lei de causa e efeito, né? Eu até trocaria, Ayrton, o verbo aí, por que Deus tolera o sofrimento na Terra, né? Nós vamos fazer uma comparação. Por que um pai, muitas vezes, depois de orientar tanto o filho para tomar cuidado em determinadas situações, e esse filho não o escuta, acaba se machucando, acaba ficando doente. Então, o pai tolera a ferida no corpo do filho para que ele possa aprender o valor da saúde. Então, Deus tolera a dor, Deus tolera o sofrimento para que a gente possa dar valor às questões do equilíbrio, da serenidade, da felicidade. E a dor sempre tem, para Deus, um valor educativo. Para nós, não. Para nós, por isso que no Evangelho diz, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Muito incompreendida essa máxima do Evangelho. É nesse ponto de vista, Deus tolera a dor como o pai que tolera a ferida do corpo do filho. O filho vai aprender a dar valor na saúde. A saúde é o aguilhão. Ayrton, naquele caminhão que transporta os bovinos, né? Quando uma vaca cai, se não houver o aguilhão do motorista, que é aquela ponta que cutuca a vaca para que ela levante, ela vai morrer pisoteada. Então, ali, o mal se faz, que é a dor, para que o bem prevaleça, que é a vida. Então, a dor é o aguilhão, que nos mantém sempre atentos, nos mantém sempre em pé para as coisas que têm valores para nós. E no fim, Ayrton, como dizia Chico, nunca aprendi nada se não fosse através do sofrimento, né? Porque a alegria, a felicidade, o bem-estar, muitas vezes não tem capacidade de nos ensinar como uma áspera prova nos ensina. Nós temos tempo ainda para... Não? Então, nós vamos encerrar esse bloco. Deixa eu ver a tua pergunta, Ayrton. Qual a situação de um espírito que desencarna na infância? Não praticou o bem, não praticou o mal. Se não tiver mérito, qual a utilidade da vida para este espírito? O Ayrton vai responder depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Presença Espírita. Esse é o último bloco do nosso programa. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. E a Silvia havia deixado uma questão no ar sobre a questão da desencarnação na infância e se o espírito não praticou nem o bem nem o mal, se isso teria uma utilidade para aquele espírito. Bem, muitas vezes a encarnação ela se interrompe na infância como sendo o resultado da necessidade de cumprimento de uma encarnação anterior que sim teve término antes do momento adequado. Então, aquele espírito vem e cumpre naquela nova existência aquele período que não foi cumprido na encarnação precedente. E acrescenta os espíritos que muitas vezes também para os pais uma aprovação.
Então também está relacionado com aqueles espíritos que vieram como os pais. Lógico, o que é aquele espírito? Se ele não teve a oportunidade nem da prática do bem e do mal, ele naturalmente segue o processo evolutivo. Então Allan Kardec vai perguntar aos espíritos: o que acontece com a criança, com aquele espírito da criança que desencarnou em tenra idade? Aí os espíritos respondem: recomeçam uma nova existência. Então, sendo um espírito que tem que necessariamente continuar seu processo evolutivo, aquela encarnação teve aquela finalidade específica e aquele espírito vai seguir o seu processo natural de progresso, tendo outras oportunidades reencarnatórias, até que se torne também um espírito puro. Silvia, chegando também a pergunta que também está relacionada a essa, que relacionada à infância: por que se diz que o processo de encarnação, ou seja, quando o espírito se vincula ao corpo, ele só se vai completar mais tardiamente, não logo no nascimento, mas transcorre alguns anos, por exemplo, até os 7 anos, essa vinculação do espírito ao corpo? Na verdade, o espírito se liga inicialmente no momento da fecundação, a encarnação se consolida em uma determinada parte do nascimento, e aos 7 anos ela se consolida definitivamente, porque é a época que o espírito ele é capaz de gerenciar as questões biológicas. Porque o corpo dos espíritos, chamado de perispírito, ele necessita da vitalidade do sangue, por exemplo, das hemácias, ele necessita da vitalidade do plasma sanguíneo para manter o molde, porque o perispírito ou o corpo espiritual, ele é a matriz para a formação do corpo. Então, enquanto o bebê está dentro do útero materno, a mãe fornece, a mãe que gerencia uma parte. Depois, espíritos construtores que acompanham a criança até 7, 8 anos, gerenciam também junto com ela. E a partir dos 7 anos, então, o espírito tem a capacidade de gerenciar todos os seus fenômenos biológicos, principalmente os relativos às questões da produção de sangue, que mantém, então, o seu perispírito, o seu espírito, o seu corpo em equilíbrio, se for para viver aí 90 anos, né? Porque como você disse, tem alguns, de acordo com as suas provas, desencarnam mais cedo. Ayrton, agora a questão da depressão, né? Também eu gostaria de saber, ele é um problema espiritual da pessoa, ou espiritual por influência de um espírito, ou já está mais ligado às questões biológicas? Bem, há todos os elementos aí envolvidos, tanto que a própria alma pode a própria reencarnar já deprimida, ou seja, fruto de processos de encarnações anteriores. Então há relatos na literatura de espíritos que já reencarnaram no estágio de uma forma depressiva. Então o que sente, o que pensa é inerente ao espírito. Então o estado emocional de abatimento, de tristeza, de depressão é da alma, né? E lógico que, como no caso está encarnado, ele vai transferir essas impressões ao corpo físico, de tal forma que as investigações do cérebro, por exemplo, vão mostrar um déficit de determinados neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, a norepinefrina. Então, há uma alteração também no campo fisiológico. Daí a razão da necessidade de tratamentos, né? Mas sem dúvida que o ser que pensa, o ser que sente é o espírito. Se o corpo sente esse reflexo da alma abatida, da alma desanimada, da alma em estado de perturbação, então vai se refletir no corpo. É lógico que também tem o outro elemento que a Silvia comentou, que é também de espíritos que interferem e também geram abatimento, fortalecem os sentimentos, às vezes, de baixa autoestima, de tristeza, de que não vale a pena continuar vivendo, ou coisas assim, reforçando aqueles pensamentos que por vezes já são de afastamento do convívio social e outros reflexos que a depressão traz. Então há tanto da própria alma, da influência espiritual e as alterações fisiológicas que são bastante investigadas pela ciência. E a outra pergunta aqui é sobre os animais da vida espiritual. Muitas pessoas têm essa questão do animal de estimação. Será que o animal continua vivo? Se vai encontrar esse animal no mundo espiritual? Tem muitas coisas assim, né, que as pessoas querem saber. Inclusive, esse é o sonho de muitas pessoas, né, que pedem muitas vezes um animal de estimação, e o grande sofrimento é de não poder encontrá-los do outro lado da vida. Mas as coisas não funcionam muito bem assim. Os animais que estão vivendo no planeta Terra, quando eles morrem, eles têm realmente uma encarnação imediata, como dizem os espíritos superiores, através das obras da codificação. Não existe por que ter
uma erraticidade para os animais. Por que existe a erraticidade, que é esse período entre uma encarnação e outra? Para que o espírito possa refletir, para que o espírito possa aprender, para que o espírito possa muitas vezes purgar as suas dores, as suas faltas perante a contabilidade divina. E para os animais isso não existe. Então eles morrem e encarnam. Mas no mundo dos espíritos existem os animais. É lugar comum que a gente fala de que aqui é uma cópia de lá. Então, se aqui nós temos animais, do outro lado da vida nós temos os animais. Quem lê as obras de André Luiz e outras obras vai observar, por exemplo, que existem os muares, que são utilizados para ir buscar, juntamente com as equipes de socorro, esses voluntários abnegados que vão até as furnas, as cavernas, buscar os espíritos sofredores, que são trazidos em carroções através da atração dos muares. Existem aves que são responsáveis por se alimentar desses resíduos de pensamento, desses miasmas de pensamento que André Luiz relata de uma maneira primorosa. Existem matilhas de cães que ajudam essas comissões de abnegados trabalhadores que vão a essas regiões de sofrimento, indicando muitas vezes o caminho, protegendo esses espíritos de ataque, de espíritos imbecilizados. O fato é que tudo na natureza trabalha, né? Todos os reinos trabalham para que o equilíbrio universal aconteça. E os animais nos dão a mão muito, muito grande, né, Ayrton? Tanto nessa vida quanto na outra. É daí que cabe o grande cuidado com os animais, né? Nós ainda tratamos muito mal os nossos, como diz Emmanuel, nossos irmãos inferiores, que são almas e almas que evoluem, que chegarão como nós ao estágio em que nos encontramos e também se tornarão espíritos puros, porque se tem uma falsa ideia de que o animal é simplesmente um organismo em funcionamento. Não, eles têm uma alma, essa alma sobrevive e retoma o processo evolutivo como nós, chega até na fase de humanidade. Então precisamos enxergar os animais com outros olhos, né, e ver que eles também são seres que têm uma alma e que evoluem. E sem contar a alegria que eles nos proporcionam vivendo conosco no nosso lar e tudo que os coitadinhos absorvem dos nossos desequilíbrios emocionais. Vamos lá então, Ayrton, vamos sortear o livro Vozes da Outra Margem. Misturar bem aqui. É um livro de mensagens, como diz o Ayrton, pessoas que desencarnaram e vieram contar com detalhes a sua história, sem que Chico Xavier nunca tivesse sabido de nada, conhecido a família. É o Edemar Adacheski. Adacheski participou aqui pelo Facebook. Então, a partir de amanhã, o seu livro vai estar na Livraria Espírita Educadora, na Rua Santos Dumont, ao lado da Cefam, a Sociedade Espírita Francisco de Assis. Tem uma boa leitura. Ayrton, vamos encerrando o programa. Sim. Semana que vem, mais um programa Presença Espírita, aqui pela Rede TVM, canal 14. Assistam os nossos programas no YouTube. Semana que vem nós estaremos aqui de volta. Fiquem com Deus. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Obrigado por acompanhar o programa Presença Espírita. Muita paz a todos e até o nosso próximo programa.